Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 1976, os pesquisadores do IBGE registraram 136 respostas diferentes à solicitação de autodeclaração de cor e raça dos entrevistados. O resultado foi interpretado por intelectuais e ativistas de organizações do movimento negro como uma nova prova dos efeitos insidiosos de um racismo disseminado, mas subterrâneo, que vigoraria na sociedade brasileira. Os negros não querem assumir a sua verdadeira identidade, ocultando-a sob o manto de incontáveis eufemismos. Foi o diagnóstico que chegaram partindo não de alguma evidência relevante, mas de uma interpretação pré-existente sobre a história do Brasil e as relações sociais do país. O diagnóstico teve consequências. Pouco mais de uma década depois, organizações do movimento negro deflagraram uma campanha cívico-educativa para persuadir os, abre aspas, negros, fecha aspas, a declararem, no censo que se realizou em 1991, a sua verdadeira cor e raça. O principal instrumento da iniciativa foi um cartaz contendo fotografia de uma jovem negra e a conclamação: "Qual é sua cor?" Responda com bom senso. Não deixe sua cor passar em branco. A ideia era aproveitar o recenseamento para conferir visibilidade aos negros, pois, na visão dos promotores da campanha, esse grupo havia sido virtualmente erradicado do cenário político nacional. Tratava-se, no fim das contas, de promover uma retificação identitária. Censos têm múltiplas utilidades, menos visíveis, mas não menos importantes que suas funções administrativas são suas funções identitárias. No sistema de classificação racial do censo americano, como reflexo da regra da gota de sangue única, não existe uma categoria multirracial. O fato biológico da miscigenação e a noção cultural de mestiçagem encontram-se oficialmente interditados. O sistema de classificação do censo brasileiro distingue-se duplamente do americano. Em primeiro lugar, o conceito de raça aparece como equivalente secundário do conceito de cor, o que sinaliza alguma desconfiança sobre sua objetividade. Em segundo lugar, há uma categoria expressamente designada para abrigar pessoas que se identificam como mestiças. Nessa categoria, aparece sob o curioso rótulo os pardos, e nada tem de periférico. No escaninho de pardos estão classificados quase 2/5 dos brasileiros. Nem brancos e nem pretos. A ideia de uma categoria intermediária, mestiça, remete à formação da identidade nacional brasileira. Haddock Lobo, organizador do Censo do Rio de Janeiro de 1849, rejeitou inserir um item sobre cor naquela pesquisa por considerar odiosas as classificações raciais. O primeiro censo nacional, de 1872, introduziu esse tipo de classificação, utilizando as categorias brancos, pretos, pardos e caboclos. Caboclos no sentido então usual de indígenas. O censo de 1890 manteve o padrão, apenas substituindo o termo pardo por mestiço. As elites do Império do Brasil interpretavam como sua missão a criação de uma civilização moderna, isto é, europeia, nos trópicos. Mas o Brasil não poderia ocupar um lugar destacado no concerto das nações enquanto fosse um país de negros. O dilema encontrou a solução no branqueamento. O empreendimento começou cedo, anos antes da proclamação da independência, quando o governo de Dom João IV financiou a imigração de algumas centenas de colonos suíços e alemães que fundaram a cidade de Nova Friburgo. A nova cidade, nas proximidades do Rio de Janeiro, deveria contribuir para a mudança do panorama racial da sede da corte. E meio século depois, a promoção da imigração de trabalhadores europeus para o café foi justificada em larga medida como um passo decisivo na reforma racial do país. A ideia de civilizar por meio da transferência em massa de brancos foi explicitada em 1810, antes ainda da transferência da família real, pelo mulato José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, que pretendia colocar o freio ao crescimento das populações negras e mestiças pelo encerramento do tráfico de escravos e pela importação de europeus.
José Bonifácio de Andrada não concordava com Cairu sobre a natureza deletéria da mestiçagem, mas alinhava-se com o embrionário projeto do branqueamento. Logo após a independência, buscando influenciar a Assembleia Constituinte, Bonifácio propôs uma supressão gradativa da escravidão e o estímulo governamental a casamentos interraciais, o que produziria o tão desejado clareamento dos brasileiros. Bonifácio, com seus casamentos interraciais, era uma exceção. De modo geral, a mestiçagem não constituía um objetivo, mas no máximo uma desagradável etapa intermediária na direção do branqueamento. A meta definida no Império do Brasil continuava bem viva em 1911, quando João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, apresentou ao primeiro Congresso Internacional das Raças, em Londres, uma tese que profetizava a extinção paralela dos mestiços da raça negra no Brasil, na aurora do século XXI. Ela seguia dominante duas décadas depois, quando Edgar Roquette Pinto, antropólogo e antirracista, adversário do arianista Oliveira Viana, previa que em 2012 negros e índios teriam desaparecido no país e os mestiços representariam apenas 1/5 da população. Entretanto, a sociedade brasileira não se inclinou na direção imaginada pelas elites imperiais. Os censos revelam que não ocorreu o branqueamento, mas sim que algo que poderia qualificar para usar a linguagem censitária como pardização. Os censos de 1900 e 1920 eliminaram o item racial, no segundo caso, sob o argumento de que as respostas ocultavam em grande parte a verdade. Contudo, aquele item retornou no censo de 1940, junto do termo pardos, delineando o padrão que se consideraria praticamente inalterado até o fim do século XX. Em 1940, 63% dos brasileiros declararam-se brancos, enquanto 14% declararam-se pretos e 21% declararam-se pardos. Nos anos 2000, contudo, as parcelas de brancos e pretos haviam caído para 53% e 6%, respectivamente, enquanto a de pardos crescera para 38%. Isso significa que, em apenas 6 décadas, a participação dos brancos no total da população reduziu-se em mais de 15% e a dos pretos em mais de 57%. No mesmo intervalo, a participação dos pardos ampliou-se em quase 82%. Obviamente, essas trajetórias explicam-se em parte pela continuidade do processo de miscigenação da sociedade brasileira. Contudo, a natureza drástica das mudanças não pode decorrer unicamente desse fator. Como perceberam os responsáveis pelo censo de 1920, as respostas oferecidas aos recenseadores são, numa certa medida, moldadas para as concepções e ideologias predominantes em cada momento histórico. Na segunda metade do século XX, uma parte significativa dos brasileiros abdicou de se identificar como preta, optando pela identidade parda, e outra parte significativa, embora menor, abdicou-se de identificar como branca, optando também pela identidade de parda. A migração de respostas das duas categorias polares para uma categoria intermediária atesta o fracasso do projeto das elites imperiais, mas evidencia igualmente que o branqueamento não é a verdadeira dificuldade com que se defrontam as organizações do movimento negro empenhadas em conferir visibilidade aos negros. Na acepção proposta pelo pensamento racial do século XIX, pardo era o produto da miscigenação entre as raças branca e negra. O argumento utilizado na hora do censo de 1890 para substituir o termo por mestiço foi que a categoria não se aplicava rigorosamente a produtos da miscigenação entre brancos e índios e entre negros e índios. O sucesso estatístico da categoria pardos na segunda metade do século XX não tem relação com o significado do termo ou com o sentido a ele atribuído originalmente. Ele reflete tanto quanto as dezenas de expressões criativas dos entrevistados da PNAD de 1976.
a precariedade das identidades raciais no Brasil e a valorização de uma identidade intermediária, que não é essencialmente racial. É inviável entender isso sem abordar o fracasso do processo de branqueamento das elites imperiais que desmoronou sob os golpes do pensamento antirracista de Gilberto Freire.